Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a esse canal e nessa aula de hoje a gente vai incluir no nosso robô a análise de médias móveis, tá? Durante a semana passada eu fiz uma votação aqui no canal e também no nosso Telegram. Se você não tá participando ainda do Telegram, onde a gente tem um chat aberto, lá tá disponível para você tirar dúvida, para você conversar com outras pessoas que também estão criando os robôs, né? Então qualquer tipo de dúvida que você tenha, lá é o canal pra gente estar conversando e tirando todas as dúvidas, beleza? Então eu fiz essa enquete, né, com vários temas de vídeos e esse foi o vídeo mais votado. Então no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês como faz a análise das médias móveis, tá? É uma análise de médias móveis simples. Também existe a exponencial, né, que é um pouco mais complexa, mas a simples atende a maior parte dos robôs, tá? Então você vai poder incluir em qualquer tipo de robô, não necessariamente precisa ser no nosso aqui MHI, tá? Funciona para qualquer análise que precise de médias móveis, beleza? Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Bom, então estamos com a última aula que a gente gravou, que foi a dos payouts, tá? Então esse código aqui é a aula dos payouts e eu vou agora continuar a inclusão da média móvel, tá? Mas antes eu queria colocar um fato importante aqui para vocês. Analisando o nosso canal, eu percebi que apenas 50% da galera que assiste aqui tá inscrita no canal. Os outros 50% ainda não se inscreveu. Então antes de continuar esse vídeo, já se inscreve no canal, que isso ajuda bastante ao YouTube estar entregando esses vídeos para mais gente, tá? Então se inscreve lá, já curte esse vídeo, que isso tá ajudando bastante o canal a crescer, beleza? Então vamos lá. Para incluir as médias móveis, a gente precisa incluir duas variáveis dentro do arquivo de configuração. Então aqui nessa parte, eu vou estar incluindo aqui duas variáveis. A primeira a gente vai chamar aqui de, pode ser análise das médias, e a segunda variável que a gente precisa incluir, vou colocar aqui velas médias, tá? Vou copiar essa parte aqui de cima e só mudar essa parte aqui. A quantidade de velas vai ser int. E então aqui em cima, ó, a gente vai incluir lá no config a variável análise médias e velas médias, certo? Então já vou abrir aqui meu arquivo de configuração. Ó, tô aqui com o meu arquivo de configuração e agora eu vou só incluir as duas variáveis que a gente precisa. Análise médias, eu vou preencher agora com sim, né? Se você não for utilizar as análises da média móvel, é só colocar N, tá? Então análise de médias e as velas médias, eu vou colocar aqui um período de 10 velas. Mas você pode colocar qualquer período, tá? Pode ser como o padrão que vem na Equoption, se eu não me engano é 14 velas, né? Pode ser a quantidade que você quiser, só não pode ser menor do que a quantidade de velas da sua estratégia. Se você estiver utilizando a estratégia milhão, por exemplo, que utiliza 5 velas na análise, a média móvel precisa ser maior ou igual a 5, tá? Não pode ser menor do que 5. Então vamos lá, vou colocar 10 velas... salvar o meu arquivo e voltar lá para o código, então, aqui. Então vamos lá, a gente já colocou as variáveis e agora a gente vai realmente criar a função. Deixa eu minimizar esses aqui, ó. Então acima da estratégia aqui eu vou colocar a função, vai ser def médias e ela vai receber aqui dentro as velas, tá? Que a gente vai chamar lá depois dentro da função da estratégia. E aqui dentro a gente vai criar a função de análise, tá? Então ele vai fazer um for velas. Aliás, vamos colocar for i em velas. E dentro desse for agora a gente tem que fazer uma soma de todos os fechamentos da vela, tá? Então para isso a gente vai colocar assim: soma mais igual e close, tá? E antes disso aqui a gente tem que só colocar a variável soma como 0. Primeiro ela é 0 e depois ela vai somando aqui todos os fechamentos das velas, tá? Então aqui, por exemplo, vai ter 10 velas se você colocar lá no arquivo de configuração a quantidade de 10, tá? Ou vai ter menos, mais, conforme você colocar. E agora, para a gente realmente fazer
o cálculo da média, a gente vai colocar aqui a variável média e a gente vai dividir a soma pela quantidade de velas lá, né? E a quantidade de velas vai estar na variável lá do arquivo de configuração, que é velas médias, tá? Então, fazendo isso, ele vai te retornar aqui já o valor da média. Deixa eu abrir a Key Option aqui, ó. Eu já deixei colocado aqui no gráfico uma análise da média móvel de 10 períodos, tá? Então, o cálculo que o robô vai fazer vai ser exatamente essa média vermelha aqui, né? E o robô vai fazer o seguinte: caso a vela da análise ele esteja abaixo da média, ele só vai aceitar entradas de put. E se estiver acima da média, vai ser entradas de call. Beleza? Então, para vocês entenderem como funciona a análise, vamos supor que o robô pegou aqui essas 10 velas. Ele vai pegar o fechamento de todas e depois somar, né, todos eles e dividir por 10. E isso vai dar essa média, por exemplo, dessa ponta aqui, ó, tá? Então, se ele somar todos esses fechamentos das 10 velas, dividir por 10, ele vai dar exatamente esse ponto aqui, onde está o mouse aqui, ó, tá? Só para vocês entenderem como funciona a média móvel simples, tá? Então, voltando aqui no código, a gente já tem o cálculo da média, que vai retornar aquele ponto, mas o que a gente precisa saber mesmo é se é uma média, uma entrada, né? Mas o que a gente precisa saber mesmo é se é uma entrada para call ou para put. E esse cálculo a gente vai fazer da seguinte forma aqui embaixo, ó. Se a média for maior do que o close da última vela, né? A última vela vai ser a vela da análise ali, né? Aquela última vela, tá? Então, se for maior do que o close, né? Então, nós vamos colocar aqui, ó, velas, vai ser a -1, que é a última vela, e vamos pegar o close dela. Então, se ela for maior que o close, significa que a vela tá abaixo da média, e então a entrada tem que ser put. Então, a tendência, vamos colocar aqui, ó, tendência é igual a put. Vou colocar minúsculo aí. E se não for para cima da média ali, né? Vamos colocar um else, a tendência vai ser call. E agora, dessa função aqui, a gente precisa retornar a tendência. Então, vamos colocar aqui, return tendência. Beleza. Se você estiver criando um robô que também precisa utilizar exatamente o valor da média depois para alguma análise, você pode fazer ele retornar aqui também a média, tá? Mas no caso desse robô que a gente está utilizando assim só a tendência, a gente só quer saber se a tendência está de call ou put. Beleza, então tá criada aqui nossa função. E agora, dentro da estratégia aqui, ó, vamos descer um pouquinho. Aqui na parte onde ele chama aqui essas velas, nós temos que mudar, fazer aqui em cima, ó, um if, aquela variável que a gente criou, chamada análise médias, for igual a sim, significa que ele tem que ligar a análise das médias móveis. Então, nós vamos copiar isso aqui e aqui vamos fazer um else, caso não esteja ativo, né? Ele vai chamar a função antiga aqui, ó. Beleza. Só que a diferença das duas é que a quantidade de velas é diferente. Ah, o else ficou errado aqui, então else. Então, a quantidade de velas, ela vai ser aquela outra variável que a gente criou lá no início, chamado velas médias. Beleza. Então aqui, se a análise estiver ativada, ele vai chamar ali 10 velas, que a gente colocou na configuração, e logo em seguida, ele tem que jogar lá para aquela função que nós criamos, tá? Então vai ser ali, vamos colocar aqui, tendência é igual a médias, e a gente tem que enviar lá para aquela função a variável velas, tá? Então ela vai retornar aqui pra gente a variável tendência, que a gente colocou lá naquela função como retorno, tá? Então o retorno dessa função aqui é a variável tendência. Beleza. Continuando aqui, ó. Então, se tiver ativo, ele entra nisso, se não tiver, ele chama normal aquela função de antes. A diferença agora vai estar aqui no resto. Galera, a gente não pode mais deixar a vela 0, 1 e 2.
a gente vai ter que colocar a vela -1, -2 e -3, tá? Então eu vou apagar esses aqui, ó. E aqui então eu vou incluir menos, né? Coloca tudo -1, que essa aqui seria a primeira vela, tá? Aliás, do lado contrário, né? Então ele vai ser a primeira vela de trás para frente. Então vamos lá. Agora, vela 2. Deixa eu já copiar mais um aqui, ó. Vamos colocar 2, 3, 2, 3. Né? Então altera todos ali. Só certifica de que não tem nenhum errado, porque se tiver algum erro aqui, ele vai dar erro na análise, tá? Então tem que ficar bem certinho aqui. Linha do -1, -2 e -3. Certifica de mudar todos os números. E aqui também, ó, ele não vai mais ser a vela 0, 1 e 2. Então a gente vai ter que mudar aqui. Começa com a -3, -2 e -1, beleza? Já vamos copiar isso aqui, ó. E aqui nos prints de baixo eu também tenho que mudar elas, tá? Então tá aqui e tá aqui. Então vamos lá. Verificou as cores das velas, tá aqui. Definiu se vai ser call ou put. Agora a gente só precisa verificar se realmente tá dentro da tendência ou não. Para isso a gente vai colocar lá if análise médias for igual a sim, ele vai entrar dentro desse if. E aqui a gente tem que verificar, ó, if direção for igual a tendência, não, igual a tendência, significa que tá ok, ele pode fazer a entrada, certo? Vamos colocar aqui um pass. E se não for igual a tendência, a gente pode colocar aqui que a direção, na verdade, tem que abortar. Tá? Já vou explicar o que a gente vai fazer com essa abortar aqui, tá? Então, beleza. Se a tendência for igual à direção, ele vai passar e vai continuar normal. Se não, ele vai mudar a direção aqui para abortar. E aqui embaixo, ó, a gente tem que mudar, fazer da seguinte forma. If direção for igual a put or direção for igual a call, tá? Então ele só vai entrar aqui se for put ou call. Caso não seja um desses, ele vai cair no else. E aqui no else a gente vai fazer um outro if. Se a direção for igual a abortar, significa que ele caiu ali na análise da tendência. Eu vou copiar essa parte aqui, ó. Deixa eu colar. Vamos passar para frente aqui. E aqui a gente tem que colocar entrada abortada. Vamos colocar aqui contra tendência. E aqui a gente tem que fazer um else. Caso o erro da direção ali não for abortar, né? Ele vai cair nesse else aqui, que é na análise do doji. Beleza? Então tá feito aqui. Só para recapitular com vocês aqui, ó. Então, lá no início, criamos aqui toda a análise, onde ele vai verificar o cálculo da média e retornar a tendência, beleza? Então, ele retornando a tendência, vai cair nessa função que a gente criou aqui em cima, ó. Então, tendência, chama aquela função e ele vai te retornar aqui uma tendência de call ou put. Então, após ele verificar aqui se a direção é call ou put, ele tem que ver se a tendência está igual. Caso não esteja igual, aborta a entrada. Então, tá feita a nossa função aqui. Eu só vou, então, ligar o robô para a gente testar se tá tudo ok. Beleza, então vamos ligar o código aqui. Rodar ele no terminal. Python aula 12.py. Conta demo EURUSD. Beleza, falta um minutinho para a entrada. E a gente já vai ver como é que vai se comportar. Ó, aqui até já dá para adiantar que ele vai abortar a entrada. Por quê? A entrada aqui, independente de como termine essa vela, vai ser para put. Só que, como ele está acima da média móvel, ele vai abortar a entrada porque vai estar contra a tendência. Ó, então até já deu o resultado ali. Entrada abortada porque está contra a tendência. Agora, se essa vela vermelha que tivesse finalizado abaixo dessa média móvel, ele faria a entrada
né? Porque daí já teria passado aqui, seria uma tendência de baixa no caso, né? Então é isso, o código já funcionou certinho. Se vocês tiverem qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários, né? Qualquer sugestão ali de melhoria para esse robô também pode deixar lá, beleza? E aqui já na sequência desse vídeo já vou continuar a gravação de como criar o executável do robô, né? Então se você tinha pedido esse tema lá naquela enquete, já vai ser também o próximo vídeo, beleza? Então fica com Deus e até a próxima!